Olá pessoal, este é o blog Teclaí e eu sou Efigênio Machado. O vídeo de hoje é para falar da comissão que aconteceu neste dia 20 no Congresso Federal, que falou exatamente da Previdência Social. Nós sabemos muito bem que nossos poderes financeiros, aquilo que gira o mundo e também gira o mundo dos brasileiros, são exatamente o dinheiro, a grana. E nós sabemos também que existem muitas formas de você trabalhar depois que você é aposentado, depois que você começa a ganhar o seu salário de aposentadoria. E nós sabemos muito bem que esse tipo de comportamento que existe entre o aposentado e os bancos, ele aumenta muito depois que você é aposentado. Antes não, porque você consegue ir no banco, em muitos bancos, pedir empréstimo, e o empréstimo é negado. Até porque, às vezes, muitos aposentados hoje já fazia 3, 4, 5 anos que não trabalhava e vivia de bicos, e aí não tinha dinheiro para fazer exatamente os seus projetos de vida. E buscaria, às vezes, muitas respostas nos bancos, e a maioria dessas respostas era não. Com a aposentadoria deles, muitos bancos acabam pedindo a esses aposentados ou aprovando empréstimo para eles, sem eles nem pedirem. No momento que eles nem precisam, eles abrem a porta para eles. Nós temos que saber que os nossos bancos, os proprietários de banco, os banqueiros brasileiros, são muito conservadores. Isso é importante que todos sabem. Quando você vai ao banco e quer fazer um empréstimo, eles geralmente têm muito mais a te pedir. Até porque quando você faz um empréstimo ou você busca um empréstimo, você está já com a corda no pescoço. E geralmente quando lá chega, eles colocam um nó a mais, quando assim eles te arrumam o dinheiro. Aí precisa de muitas coisas para que isso chegue a emprestar. Necessariamente, é importante lembrar que o conservadorismo ele atinge a todos na área de banco, na área de empréstimo. Eu estava assistindo a comissão, que eu gostaria muito que vocês conhecessem as comissões que geralmente o Teclaí, que é este blog, tem feito diversos tipos de comissão, que é política, que é uma questão política do Brasil, que estuda muito na comissão, que vai muito à comissão, e lá o debate é público. Então é muito importante que vocês fiquem alerta, não só no blog, mas exatamente nos meios de comunicação que vocês tiverem mais acesso, e que vocês possam levar essa discussão para a mesa redonda da família, dos amigos, e possa discutir sobre isso. Porque é importante você ouvir, entender, assistindo essas comissões de cada setor, a comissão de saúde, a comissão de justiça, a comissão agora da Previdência Social, outras comissões vão surgir, outras comissões a gente vai estar divulgando o que eles tratam e por quê. Nesse momento a questão, dessa vez a pauta é a Comissão da Previdência Social. E nós sabemos que o conservadorismo é muito grande na área de empréstimo, mas quando você chega no banco com o dinheiro, geralmente eles querem que você deixe o dinheiro lá, que você faz o seu investimento, e você faz o investimento da forma que eles querem, aí eles ficam muito felizes e te atendem de maneira diferente. Por isso que eu te falo, existe uma porta que vai e ela fecha e abre. E elas têm, ou então aquela rua, né, que tem a mão única, que você nunca sabe se o motorista que está vindo ao seu encontro, se ele está bem, se ele não bebeu uma, ou está distraído e pode ter uma colisão lá na frente. E é isso que eu queria dizer para vocês, fica alerta e assiste essas comissões que eu tenho passado para vocês. Mas, na verdade, é o seguinte, essa comissão, ela traz muitos assuntos de importância fundamental. Uma delas é com relação aos empréstimos consignados, que muitas vezes você não faz. E esses empréstimos, você acaba descobrindo que você está
com o empréstimo feito numa agência, numa outra, num banco e em outra, e você dança. Se você não pagar, você dança. A lei ela é muito tranquila com relação a isso. Você pode buscar, você pode até registrar uma queixa, etc., mas eu nunca lembro de ter assistido uma televisão, um programa de televisão, que isso elas não faz, é responder qual a agência que fechou porque abusou do direito do cidadão aposentado, aqueles que precisam de empréstimo, aqueles que fez o empréstimo consignado. Eu nunca vi o gerente sendo preso, eu nunca vi funcionário fechar a empresa e essa empresa aqui, essa agência não abre mais. Eu nunca vi ninguém sofrendo esse tipo de regra que a lei deveria ter como resposta àqueles que abusam do direito de quem já não tem muito a oferecer. Então, eu gostaria muito de dizer para vocês a importância que tem essas comissões, onde das pessoas que lá tem, dos deputados da Amazônia, fala que outras financeiras abriram as portas para abrir... 250 que chamamos vai beirar os 20 mil, a metade do que tinha há 12, 15 anos atrás. O INSS tem uma importância estratégica, é um órgão que está se informatizando hoje. O meu INSS, que é a plataforma informatizada do INSS, atende a torno de 40%, 45% da população, conforme for o mês, conforme for a demanda. E temos uma parcela considerável, 60% praticamente, dos servidores trabalhando em casa, advindos ainda do problema da pandemia, e que estamos nos organizando para, aos poucos, voltarem àquilo que é essencial para a Previdência, que é o atendimento presencial. Então, o INSS, como coração da Previdência, é a nossa maior preocupação de organizá-lo, otimizar a sua capacidade de atendimento, melhorar a sua área de informática, que é toda feita pela DataPrev, que anteriormente era o Instituto que fazia todo o procedimento de tecnologia da Previdência dentro da Previdência. Depois saiu da Previdência, nessa gestão, para ir para o Ministério da Gestão, mas continua sendo o principal responsável por toda a informática do Ministério da Previdência e especificamente do INSS. Toda a folha, todos os pagamentos, todos os atendimentos, todo o meu INSS, tudo é controlado através da informatização feita pela DataPrev, que também era um instituto, uma empresa que estava sendo preparada para ser privatizada e, corretamente, no meu modo de ver, o presidente Lula não permitiu a sua privatização e está sendo revitalizada e tem prestado grande serviço ao Brasil e grande serviço à Previdência Social, com um grande presidente, que é o doutor Rodrigo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um homem muito preparado, especialista nessa área. Ao lado do INSS, nós temos um instituto chamado Previc, que é quem coordena, controla, disciplina, regulamenta todo o setor de fundos de pensões. Então, toda a legislação, o acompanhamento dessa legislação, a organização, as possíveis multas por irregularidades, todo esse acompanhamento é feito pelo Previc, que hoje é presidida pelo doutor Ricardo Pena, como o INSS é presidido, Ricardo Pena também um homem que ajudou a criar a Previc, é um dos criadores da Previc, como dentro do INSS eu tenho hoje toda a equipe originária do INSS, todos os funcionários de carreira. O presidente é o doutor Stefanuto, que é procurador, já foi diretor, já foi procurador-geral do INSS. É um homem extremamente competente, preparado e acessível, que também está aqui. Temos também mais duas diretorias. Duas diretorias que mexem com a questão previdenciária. Diretoria do regime próprio da Previdência, que tem como seu secretário, Secretaria do Regime Próprio da Previdência, desculpe, o Paulo Roberto Pinto, que está aqui. É, irmão? Está bem, mestre? Paulo Roberto Pinto, que está aqui, que é o nosso secretário do Regime Próprio da Previdência, que regula, acompanha todos os regimes próprios da Previdência. Então, desde a Constituição e um pouquinho depois da regulação, todos os municípios e estados foram obrigados a criar o seu regime próprio. Então, teve que ser feita uma legislação, um acompanhamento, e, infelizmente, a maioria dos municípios deficitários pela realidade de não ter como equilibrar a sua dívida de pagamento
aposentadorias e pensões com a sua realidade de pagamento do funcionário atualmente. Inclusive, esse projeto nosso já está na Casa Civil, onde a gente repete o que o presidente Lula fez na sua primeira gestão. Refinancia essa dívida em até 240 meses. Aprovado isso, que está no seu eixo final na Casa Civil, todos os municípios que tiverem problemas de déficit nessa área previdenciária do regime próprio, poderão refinanciar em até 240 meses essa dívida. Com isso, ele vai aliviar a sua caixa da dívida e vai conseguir pagar em dia e rescalona a sua dívida, com a principal obrigação do compromisso de não passar a atrasar nunca. Atrasou, vai perder o direito. Que chama compromisso de responsabilidade social. Toda essa secretaria rege toda essa parte do regime próprio, ela faz, junto com a Previc, a regulação dos fundos de pensões, que são quase 3 trilhões de capital, somando todos os fundos de pensões, os públicos, Banco do Brasil, Petrobras e os privados, e tem uma grande importância na economia nacional. E a Secretaria do Regime Geral da Previdência, que tem como secretário o doutor Adroaldo, que está aqui também. Todos atrás de mim? Desculpe, é porque não dá para enxergar. Não, é uma tropa de paz. O doutor Adroaldo é que faz todo esse trabalho, principalmente o mais ardoroso, o mais difícil, o mais complexo, que é da perícia médica. A perícia médica chegou a ter 6.600, 6.700 médicos. Hoje, efetivamente, estamos na perícia em torno de 1.800, 1.900 médicos. Já pedimos o concurso, deve ser programado para o ano que vem, mas é o grande gargalo da Previdência hoje. Nós, quando assumimos, tinha uma fila de mais ou menos 1.800.000 pedidos atrasados. Nós, dessa fila, já caiu para 1.650.000, 1.600.000 e pouco, por causa que nós começamos o chamado PEF, Programa de Combate, de Enfrentamento da Fila, para justamente ter um recurso de turno extra, de contraturno, uma hora extra, vamos dizer assim, para que os funcionários do INSS e os médicos, dedicados médicos peritos que se dispuserem, é voluntário, só pode fazer quem quiser, e muitos estão sendo voluntários, está crescendo a cada dia, esses médicos peritos, junto com o funcionário do INSS, possam fazer um contraturno para enfrentar a fila, por isso que a fila já começou a diminuir. Com o agravante, nobre deputado capitão Alberto, o agravante de que todo mês nós temos batido recorde, tudo bem, mestre? Bom. Nós temos batido recorde de pedidos iniciais, ou seja, 250 que chamamos vai beirar os 20 mil, a metade do que tinha há 12, 15 anos atrás. O INSS tem uma importância estratégica, é um órgão que está se informatizando hoje. O meu INSS, que é a plataforma informatizada do INSS, atende a torno de 40%, 45% da população, conforme for o mês, conforme for a demanda. E temos uma parcela considerável, 60% praticamente, dos servidores trabalhando em casa, advindos ainda do problema da pandemia, e que estamos nos organizando para, aos poucos, voltarem àquilo que é essencial para a Previdência, que é o atendimento presencial. Então, o INSS, como coração da Previdência, é a nossa maior preocupação de organizá-lo, otimizar a sua capacidade de atendimento, melhorar a sua área de informática, que é toda feita pela DataPrev, que anteriormente era o Instituto que fazia todo o procedimento de tecnologia da Previdência dentro da Previdência. Depois saiu da Previdência, nessa gestão, para ir para o Ministério da Gestão, mas continua sendo o principal responsável por toda a informática do Ministério da Previdência e especificamente do INSS. Toda a folha, todos os pagamentos, todos os atendimentos, todo o meu INSS, tudo é controlado através da informatização feita pela DataPrev, que também era um instituto, uma empresa que estava sendo preparada para ser privatizada, e corretamente, no meu modo de ver, o presidente Lula não permitiu a sua privatização e está sendo revitalizada e tem prestado grande serviço ao Brasil e grande serviço à Previdência Social, com um grande presidente, que é o doutor Rodrigo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um homem muito preparado, especialista nessa área. Ao lado do INSS, nós temos um instituto chamado Previc, que é quem coordena, controla, disciplina, regulamenta
todo o setor de fundos de pensões. Então, toda a legislação, o acompanhamento dessa legislação, a organização, as possíveis multas por irregularidades, todo esse acompanhamento é feito pelo Previc, que hoje é presidida pelo doutor Ricardo Pena, como o INSS é presidido, Ricardo Pena também um homem que ajudou a criar a Previc, é um dos criadores da Previc, como dentro do INSS eu tenho hoje toda a equipe originária do INSS, todos os funcionários de carreira. O presidente é o doutor Stefanuto, que é procurador, já foi diretor, já foi procurador-geral do INSS, é um homem extremamente competente, preparado e acessível, que também está aqui. Temos também mais duas diretorias, duas diretorias que mexem com a questão previdenciária. Diretoria do regime próprio da Previdência, que tem como seu secretário, Secretaria do Regime Próprio da Previdência, desculpe, o Paulo Roberto Pinto, que está aqui. É, irmão, está bem, mestre? Paulo Roberto Pinto, que está aqui, que é o nosso secretário do Regime Próprio da Previdência, que regula, acompanha todos os regimes próprios da Previdência. Então, desde a Constituição e um pouquinho depois da regulação, todos os municípios e estados foram obrigados a criar o seu regime próprio. Então, teve que ser feito uma legislação, um acompanhamento. E, infelizmente, a maioria dos municípios deficitários pela realidade de não ter como equilibrar a sua dívida de pagamento das aposentadorias e pensões com a sua realidade de pagamento do funcionário atualmente. Inclusive, esse projeto nosso já está na Casa Civil, onde a gente repete o que o presidente Lula fez na sua primeira gestão. Refinancia essa dívida em até 240 meses. Aprovado isso, que está no seu eixo final na Casa Civil, todos os municípios que tiverem problemas de déficit nessa área previdenciária do regime próprio, poderão refinanciar em até 240 meses essa dívida. Com isso, ele vai aliviar a sua caixa da dívida e vai conseguir pagar em dia e rescalona a sua dívida, com a principal obrigação do compromisso de não passar a atrasar nunca. Atrasou, vai perder o direito. Se chama compromisso de responsabilidade social. Toda essa secretaria rege toda essa parte do regime próprio, ela faz, junto com a Previc, a regulação dos fundos de pensões, que são quase 3 trilhões de capital, somando todos os fundos de pensões, os públicos, Banco do Brasil, Petrobras e os privados, e tem uma grande importância na economia nacional. E a Secretaria do Regime Geral da Previdência, que tem como secretário o doutor Adroaldo, que está aqui também. Todos atrás de mim? Desculpe, é porque não dá para enxergar. Não, é uma tropa de paz. O doutor Adroaldo é que faz todo esse trabalho, principalmente o mais ardoroso, mais difícil, mais complexo, que é da perícia médica. A perícia médica chegou a ter 6.600, 6.700 médicos. Hoje, efetivamente, estamos na perícia em torno de 1.800, 1.900 médicos. Já pedimos o concurso, deve ser programado para o ano que vem, mas é um grande gargalo da Previdência hoje. Nós, quando assumimos, tinha uma fila de mais ou menos 1.800.000 pedidos atrasados. Nós, dessa fila, já caiu para 1.650.000, 1.600.000 e pouco, por causa que nós começamos o chamado PEF, Programa de Combate, de Enfrentamento da Fila, para justamente ter um recurso de turno extra, de contraturno, uma hora extra, vamos dizer assim, para que os funcionários do INSS e os médicos, dedicados médicos peritos que se dispuserem, é voluntário, só pode fazer quem quiser, e muitos estão sendo voluntários, está crescendo a cada dia, esses médicos peritos, junto com o funcionário do INSS, possam fazer um contraturno para enfrentar a fila, por isso que a fila já começou a diminuir. Com o agravante, nobre deputado capitão Alberto, o agravante de que todo mês nós temos batido recorde, tudo bem, mestre? Bom. Nós temos batido recorde de pedidos iniciais. Ou seja, esse mês de agosto, mais de 1 milhão de brasileiros entraram com algum pedido dentro do meu INSS da Previdência Social. De todo tipo, aposentadoria, pensão, salário, salário acidente, salário gestante, todos os tipos de BPC, LOAS, né? Agricultores, trabalhadores agrícolas. 1 milhão de pedidos no único mês é o recorde da nossa história. Então, além de ter o problema de você enfrentar uma herança de fila,
você tem que resolver o que está agora. Nossa programação, nossa intenção, nosso trabalho, nosso esforço é para que, até dezembro, final de dezembro, nós consigamos enquadrar todas essas solicitações, esses pedidos, no prazo máximo permitido por lei, que é de 45 dias. É um desafio, eu coloco isso como o maior desafio da minha vida. Tem muita profundidade dessa análise, porque cada caso é um caso. O ser humano não é um robô, que você pode tratar igual, porque os pedidos são diferentes, as questões são diferentes. Nós estamos lançando uma série, além do programa de enfrentamento da fila, que é uma verba específica, que inclusive está com um projeto de lei de urgência urgentíssima, transformado, porque foi um acordo que se fez para tirar a medida provisória e apresentar o projeto de lei. Eu já peço o apoio dos senhores, e do senhor também, que é um recurso extra para o enfrentamento da fila nas horas extras, né, nos contraturnos. Mas nós estamos fazendo 4 tipos de ações estruturantes para reestruturar o funcionamento do INSS. Uma, nós lançamos há pouco, que é o certificado do médico, a certidão médica, o atestado médico, o ateste médico, como eles falam, detesto inglês, vou falar atestado médico, que, você ter uma ideia, quase 40%, 50% das pessoas que entram com o pedido da licença saúde não apresentam o atestado médico. Normalmente, para você conseguir o teu patrão te liberar, você tem que apresentar o atestado da empresa, senão ele não te libera. E as pessoas dão entrada no pedido para se ressarcir para a Previdência sem apresentar o atestado. Então, hoje nós estamos fazendo uma grande campanha para que as pessoas utilizem o 135. Eu sempre repito, cuidado com a fraude, que tem muita gente que ganha dinheiro em cima da pobreza das pessoas. Acesse o 135, acesse o meu INSS, anexe o atestado médico. Porque se anexar o atestado médico, por exemplo, quem tem programado uma perícia para daqui a 6 meses, daqui a 10 meses, pode ser resultado imediatamente, uma semana, 10 dias, apenas com um perito examinando aquele atestado, porque todo mundo é médico, todo mundo bota lá o seu CRM, é do SUS, é do Sistema Único de Saúde. É uma inovação que nós estamos trabalhando muito, que com isso ajudar a resolver a fila. Também temos outros 3 tipos de trabalhos feitos. Com a Marinha do Brasil, que é uma área que o senhor conhece bem, a Marinha é ela que faz hoje toda a autorização das embarcações para fazer as pescas em alto mar. Então, ela tem todos os registros dos trabalhadores, todos os registros de quem vai pescar. Com isso, inibe qualquer tipo de fraude, porque ela sabe quem é, quando é, que hora sai a embarcação e quem são as pessoas. Ela está passando e cruzando esse cadastro com a gente, a Marinha. Estamos fazendo com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem os agricultores, que nós também temos que ter os dados, que a grande maioria deles recebe algum tipo de benefício da Previdência, muito sem contribuir com a Previdência, mas é o direito correto dado pela Constituinte de 88. Com o convênio com o MDA, isso vai ser automatizado, me ajuda muito a resolver também o problema da fila. E o mais importante, que é o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, que é o dado do CAD único, aquele cadastro feito pelos municípios, que são os grandes instrumentos para se aferir a necessidade, a entrevista social, quem está necessitando. E muitas das vezes a pessoa vai, pede o Bolsa Família, um tipo de atendimento social, e também pede a Previdência Social. E não pode ter os dois ao mesmo tempo. Com esse cruzamento de dados, nós vamos eliminar alguns que querem, por esperteza, ter 2 tipos de vencimento, com isso prejudicando outros que não têm nenhum, e ajudar a diminuir a fila. Então, resumindo, eu quero passar a fechar a minha fala aí nesses 20 minutos que eu estou usando, dos 40, para mostrar que a democracia se faz assim, dando oportunidade para os outros perguntar mais do que falando, que esse desafio não é simples. Eu quero pedir muito ajuda dos senhores parlamentares, independente de ser oposição, de ser governo, o que está em jogo é o Brasil, o que está em jogo é a nossa sociedade, o que está em jogo é o nosso povo. Estou lançando, já falei em particular com o senhor, e quero pedir a todos, estou lançando um programa muito especial, minha amiga Laura, que é da minha terra, minha amiga, não vou lembrar quantos anos, porque eu a carreguei no colo, era menina e eu já um homem maduro. Estamos lançando o chamado Previmóvel. O que é o Previmóvel? Nós estamos pegando uma van, recuperando essa van, colocando o sistema de informática para ir na comunidade levar o trabalho do INSS. A informatização, o acompanhamento, e eu pretendo, conseguindo aprovar o concurso, ter o nosso perito indo também ao encontro da população. Estamos trabalhando também com
trabalho da telemedicina. Estamos fechando esse trabalho para poder fazer uma licitação, principalmente para as áreas mais longínquas. Esse Brasil profundo, que está no interior do nosso Nordeste, não tem como ter acesso ao médico perito. Pelo sistema, o teu celular, o meu celular, qualquer computador, o cara pode fazer a teleperícia, a telemedicina, utilizando a teleperícia para aferir a veracidade daquele pedido que ele está. Quando tiver dúvida, o médico vai ter que fazer a constatação pessoal. Mas muito desse se resolve apenas pela teleperícia. Então, eu estou falando isso para dizer que nós estamos trabalhando muito para ajudar a resolver esse grande desafio que é a Previdência Social. E fechando mesmo, são 38.405.000 brasileiros que hoje recebem algum benefício da Previdência. Mais tarde vai ser mais, e diariamente está aumentando. E ela sustenta e dá mais ou menos 50 bi mês de investimento, porque não é despesa, capitão. Despesa é um dinheiro que não retorna. Investimento é o dinheiro que retorna. E por que retorna? 60% dos municípios brasileiros são sustentados pelo dinheiro da Previdência. Pelos nossos aposentados, nossos pensionistas, pelo BPC, pelo LOAS. É estratégico e importantíssimo esse dado. Não se pode tratar esse grande programa social apenas com um número matemático de que é superavitário ou deficitário. Quem tem que dar lucro é a empresa privada. O grande lucro de um governo é o bem-estar da sua população. Essa é minha opinião. E fechando agora de vez, em homenagem aos deputados da Amazonas, que está aqui, meu amigo Silas, já você que também é de lá, temos um grande amigo em comum, acabei de falar com ele no telefone, que é o ex-governador, ex-senador, ex-ministro amazonino, que estamos preparando mais 2 Prev-Barco para esse ano, porque lá no Amazonas não tem jeito, né? É muito imenso, para atender o Amazonas tem que ser de barco, mas também quero colocar esse programa do Prev-Barco, que eu estou mandando para os senhores o projeto, vai dar em torno, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, é uma van equipada que dá em torno de R$400 mil, todo, né? O equipado. E aí o pessoal e a estrutura nós é que temos que dar. Então eu quero agradecer. Que emenda que você inventou, né? Não, claro, vou pedir, uai. Minha mãe dizia, pedir não ofende, né? Então a gente pede, se a pessoa atender, eu fico feliz, se não, não tem problema, vou ficar feliz da mesma forma. Então eu queria agradecer essa oportunidade, estou à inteira disposição, e o ambiente de uma sociedade democrática é essa. A obrigação de um ministro é prestar conta a vocês que são a representação do povo. Quem não respeita o parlamento, não respeita o povo brasileiro. O povo brasileiro os elegeu. O povo brasileiro outorgou a vocês o direito de falar e votar por eles. Então, eu nada mais faço do que minha obrigação estar aqui e dar satisfação e atendê-los naquilo que eu puder, dentro das minhas limitações. Muito obrigado. Ministro, como nós temos tempo ainda, e o senhor foi convidado para falar sobre a questão dos juros dos consignados. Não sei se o senhor espera eu perguntar, o senhor pode adiantar e depois eu faço alguns questionamentos. Entendeu? Claro, eu estava apenas por... Ministro, me perdoe, antes de dar a palavra para o ministro, gostaria de convidar o presidente, Fernando Rodolfo, a assumir a sua cadeira. Sim, eu imaginei, isso que eu falei. Mas é bom eu ouvir, de repente alguma pergunta aqui já não passa mais. Desculpa, estava adiantando um pouquinho aí, que já tinha avisado que você ia falar. Tá certo. Como é que está aqui agora? Ele me pediu que ele minha fala, porque ele é seu primeiro turno, e ele perguntar sobre o consignado. Ele sempre prefere, como eu falei só 20 minutos, ele disse assim, fala logo sobre o consignado que eu faço os questionamentos em cima do consignado. Pode ser? Pode. Bom, então, a pedido aqui do capitão, deputado capitão. E aí, irmão? Tá bem? E aí, irmão? Aqui? Obrigado.
Eu vou falar, então, já conversei com ele aqui, eu estava esperando ele vir com as perguntas para... por isso que eu não toquei na questão dos consignados. Mas como ele disse que preferiria que eu falasse para depois questionar, farei com o maior prazer. Então, publicamente, meu sentimento de pesar, de solidariedade, e que a gente não morre, a gente encanta, virou estrela. Tá? Muita força para você, que eu sei que é um momento muito difícil. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade, eu sei o que é isso. É muito difícil. Muita força para você, viu? Segundo, dizer também que o deputado Vone, que é meu secretário executivo, já veio a essa comissão num dia que nós fomos convidados, eu estava em viagem, e ele veio para mostrar o respeito que a gente tinha por vocês. Naquele momento, até a deputada Laura Cadeira me encontrou no avião e tinha me avisado, Cholins, tinha como ir para os compromissos que eu tinha assumido, mas o Vone, e com muito mais brilhantia, muito mais inteligência, muito mais simpatia e formosura do que eu, teve aqui presente. Agora, falando sobre a questão dos consignados, que é o tema que o deputado capitão tinha pedido. Os consignados, eles existem por causa de um projeto de lei de... Deixa eu ver aqui, porque essas coisas eu tenho que pegar de decoreba, é muita coisa, né? Não dá para guardar tudo. Ele existe há 30 anos. O Conselho Nacional da Previdência Social passou a ter essa competência de avaliação dos valores dos taxas de juros dos consignados pela Lei 10.820 de 2003. Da mesma maneira como eu respeitosamente lhe ouvi, queria a sua atenção. São duas questões. Não, eu entendo. Eu só peço a sua atenção para poder me explicar e dar satisfação, que é minha obrigação. Primeiro, aumentou, deputado, o número de pessoas que têm pedido crédito consignado. Uma coisa é o crédito consignado do INSS. Esse é regulado por um conselho tripartite, nobre deputado. Nesse conselho tem 3 representações dos empregadores do banco. Os bancos estão lá. Está lá os trabalhadores, está ativo, e está lá os aposentados e pensionistas. Na que eu baixei para o ICT, nós tivemos apenas os 3 votos contrários dos empregadores. Nessa última, foi todos os votos favoráveis. Não é uma imposição do ministro, eu sou apenas o presidente do conselho. Eu encaminho o estudo técnico para votação. É votado por um conselho, apenas dos INSS. O crédito consignado para o funcionário público, eu não tenho gerência. Isso é entre particulares. Isso, inclusive, a média da taxa dos consignados funcionários públicos é bem mais baixa. A taxa hoje do consignado do INSS, que a gente colocou como teto de 1,91, hoje, o funcionário público é 1,40, 1,45, algumas até mais baixo. Porque é outro mercado. E esse mercado livre está praticando uma taxa mais baixa de quem ganha menos. Você tem uma média desses 38 milhões e 405 mil brasileiros que recebem benefício, uma média salarial de R$ 1.700. Média, R$ 1.700. É uma questão de visão, deputado. Eu tenho a visão que o Estado tem que proteger quem ganha pouco. Tem que proteger a usura que é feita contra aqueles que mal conseguem sobreviver. É uma questão de visão. Eu entendo que as 400 mil pastinhas que existem no Brasil e suas representações precisam ter instrumento de defendê-los, é um direito deles. Mas eu estou falando em nome de 38 milhões de brasileiros. São 38 milhões e 405 mil brasileiros que só sobrevivem e gastam a um dinheirinho que é pouco pelos que eles merecem, mas é o pouco que eles têm. Quando a gente coloca um teto para isso, a gente está dizendo para esse mercado voraz, esse mercado que quer destruir a baixa renda, procure quem tem muito, discutam com quem tem muito, procure um grande sistema financeiro e participem desse mercado. Todos eles, nobre deputado, isso aqui é do Banco Central, todos eles hoje estão praticando média de taxas em torno de 1,82, 1,83. E eu só tabelo o limite máximo. E não sou eu. É um conselho tripartite, inclusive com a representação do segmento financeiro. À disposição do amigo, todas as tabelas que você quiser. Sobre o BPC Loas, é uma questão de visão. Eu ainda era presidente do PDT como partido, é uma questão de visão. Eu respeito a sua, mas eu tenho direito de ser a minha. Achamos uma exploração
descabida contra quem ganha salário mínimo, você cobrar e dar um empréstimo com as taxas que davam, que chegou a ser 2,50, 2,47 para ser mais exato. À época, nós entramos com uma ação, porque nós vimos que a inadimplência deles era muito grande. Tanto é que se criou agora o Desenrola para salvar a vida desses brasileiros que podiam ter dívidas até R$100, e isso vai daqui a pouco ter que avançar. Era a proteção dessa parcela da sociedade. Hoje, no BPC Loas, deve ter entre 8 e 9 milhões de brasileiros. Nós entramos na justiça. Os deputados derrubaram o veto do presidente da República. E isso estava sendo julgado, deputado, eu não estou acima na justiça. Eu esperei o Supremo Tribunal Federal decidir. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, no dia seguinte, não é esperar sair a publicação, que eu podia esperar. Não é fazer um recurso enquanto partido eu podia combinar com o meu presidente André Figueiredo para fazer o agravo, o recurso, não. Justiça decidiu, eu tenho que me curvar, perdi. Paciência. Mas eu não mudei minhas convicções. É uma questão de visão. Eu não estou dizendo que a minha é melhor do que a sua. Estou dizendo que é meu direito de visão. Deputado, a questão da dívida da sociedade brasileira é muito, muito grave. Quando eu vejo falar com déficit da Previdência, me incomoda muito. Porque a sociedade está desumanizando-se. A sociedade vê o lucro como um único objetivo da sua vida. Do poder, do ter, da aparência. E nós estamos a cada dia assistindo milhares de brasileiros na fome e na miséria. É essa sociedade que a gente quer. A minha questão de visão. Eu tenho a minha, o amigo tem a sua. Eu quero ajudar a representar e a defender, mesmo muitas vezes não compreendido. Você não tem ideia do número de xingamentos que eu recebia. Minha filha, eu tenho uma filha com meus 2 netos casados que estão morando na Austrália, por causa que o marido está fazendo curso de nível superior lá, especialização, que recebeu o zap com crianças com algum tipo de deficiência, me ofendendo, dizendo que eu era desumano, isso, aquilo, a minha filha ligando, pai, o que você está fazendo? Para muitos pode não ser nada, para mim que sou humano, eu tive dificuldade de dormir. Para muitos pode não ser nada, eu tive. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que aquilo me machucou. Não é humano fazer isso com a família da gente. Não é humano a gente aproveitar-se da falta de consciência das pessoas do que é o equilíbrio financeiro, do que é a economia, do que ele está pagando. As pessoas, às vezes, pagam durante 2, 3 anos a dívida toda e ainda está continuando a dever a mesma dívida. Se um amigo acha que eu estou exagerando, a coisa mais fácil é você pesquisar isso no mercado. Mas é uma questão de visão. Eu não estou com isso dizendo que o amigo não tem amigo, é força de expressão de carioca, não é para dar uma intimidade que eu não tenho contigo. É uma força de expressão. Mas eu quero só dizer que eu tenho convicções. Né? Repito, o BPC Loas teve a decisão do Supremo 12-0. Paciência, perdi. No dia seguinte, não esperei sair a publicação, no dia seguinte. Público é uma coisa, o privado é outra. Ou seja, as taxas de juros dos consignados, servidores públicos, é mais baixa do que o do INSS Global. Em média, 1,45, 40, alguns até mais baixo. Por quê? Devia ser o contrário. Quem ganha mais deveria ter mais condições. E quem ganha menos deveria ter uma maior proteção. Mas é questão de visão. O que o deputado quiser de informação técnica, eu estou com a minha equipe à disposição para lhe fornecer, eu não tenho como ter todos esses dados aqui. Espero apenas que, da mesma maneira como eu respeitei a sua opinião, você respeitar a minha opinião, mais nada do que isso. Muito obrigado. Passo a palavra à deputada Presidente, Laura Carneiro. a tréplica não tem? Eu li Presidente, o regimento, tinha direito à tréplica. As lideranças têm preferência, estão inscritas. Não, aí. mas a tréplica, eu li deixa o regulamento pelo amor antes. de Deus. A Eu estou presidente- inscrita Não, desde isso é uma hora da regimental. tarde. Não estou falando Pois da é, sua mas foi tréplica. lido o acordo Pedindo antes de pro- começar a sessão e eu li que tinha a tréplica. Mas o acordo é superior ao regimento? E o regimento O senhor permite tem- a o tréplica. senhor O tem regimento 3 minutos, interno deputado. dessa casa? Sim, o regimento permite a tréplica. Permita, deputado. 3 Pois é, minutos. presidente, obrigado. Presidente, só fazendo algum esclarecimento em relação ao BP Solas, para a gente finalizar, o senhor já, acho que é assunto já vencido, mas que fique lição para os outros ministérios. Imagina, toda vida que nós aprovarmos uma lei aqui na casa,
algum partido vai questionar essa lei no Congresso e a lei que nós votamos aqui não tem valor? A gente vai precisar sempre de uma posição do STF? Não, eu acho que a gente o senhor poderia ter cumprido a lei, e caso o STF decidisse inconstitucional, aí sim, aí revogasse e por comprovar, mas o Congresso tem que ser respeitado. Então, não faz sentido isso. Então, espero que isso se repita nos outros ministérios. Seria um absurdo isso. Inclusive, mas tentando ser mais rápido, a taxa de juros, eu não estou aqui para defender bancos, só para deixar claro. Eu quero que o consignado funcione bem, com a menor taxa possível. Que esse consignado chegue para toda a população brasileira. Mas, para isso, ele tem que estar saudável. Ele tem que estar com a taxa de juros correta, de acordo com o mercado. Aí sim, a taxa Selic, a captação, todo o custo operacional. Tem todo um cálculo envolvido nisso. Por isso que a gente precisa de um conselho, e aí fica a sugestão de um conselho mais robusto. Trazer o Banco Central para nos ajudar a encontrar essa técnica, esse cálculo, na verdade, de repente, um cálculo já automático, como o senhor já está pretendendo fazer. E aqui eu vou deixar depois com os técnicos uma sugestão que eu tenho. Então, para ficar claro para a população, que eu estou aqui defendendo o crédito mais barato do mercado, e eu quero que esse crédito não acabe. O senhor falou sobre politizando a questão quem ganha mais, quem ganha menos. Isso é cálculo de risco. O banco faz esse cálculo, o aposentado, ele recebe todo mês, é descontado em folha, mas tem uma idade mais avançada, então ele pode morrer amanhã. Então tem o risco sendo calculado em relação a isso. É uma questão técnica. Não existe malvado, nem banco perverso. Não, o mercado tem a concorrência. Agora, se a gente torna esse mercado insalubre do consignado, o que vai acontecer? Poucos bancos vão oferecer. Os pequenos bancos, os médios bancos, que fazem essa concorrência e conseguem, e muitas vezes pode reduzir até menos do que o senhor está propondo, né? Pode acontecer isso pela concorrência, e verificou que o mercado mudou. Mas, no momento que o senhor deixa o mercado consignado insalubre, o senhor está tirando o consignado do aposentado e está empurrando ele para um crédito predatório, porque ele não tem o PPC Loas e o aposentado, ele tem acesso a qualquer crédito, desconto em folha do banco, ele tem acesso à Crefisa com crédito de 20%. O que nós podemos, e a nossa obrigação, é deixar esse ambiente saudável do consignado para que ele não vá para o crédito predatório, porque se ele precisar, ele vai tomar crédito, mas ele não pode tomar com crédito com juros altos. Ele tem que ter o crédito mais barato do mercado. É apenas isso, ministro. O senhor tem 3 minutos. Se quiser utilizar. Eu só quero registrar aqui, amigo, que essa questão do conselho também é lei. Só que a lei que criou o conselho não teve recurso no Supremo. Aqui foi feito pelo Congresso, derrubado o veto do presidente, era um recurso que estava sendo ainda examinado pelo Supremo, foi pedido vistas. Quando se pede vista, não se tem a conclusão do julgamento, a nossa obrigação, o Supremo é o guardião da Constituição. Enquanto eu tenho uma definição da decisão do Supremo, eu estaria, sim, cometendo um crime. Eu não posso fazer isso antes de uma decisão final. Podia estar 11-0, como chegou um bom tempo a ficar 11-0. Enquanto não termina a votação, não tem decisão. Então, é só um esclarecimento jurídico. Eu tenho que acompanhar uma decisão final quando o assunto está em júdice, está sendo julgado. Ponto 1. Ponto 2, amigos, só para fechar, vou repetir pela terceira vez. Número de empréstimos de 2022, janeiro de 22 a agosto de 22. 8.776.371. Consignado do INSS, eu não estou falando dos consignados funcionário público. Eu não tenho esse dado que não é da minha alçada. De janeiro a agosto de 23, 13.518.000, aumentou em 54% o volume de pedidos de empréstimo consignado. Esse é número, deputado. Eu não estou inventando, esse é o número. Quem faz isso, eu estou falando, repito, exclusivamente do INSS. Servidor público. Se eu tirar o refis, esse número cai.
Esse cálculo da... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Isso aqui não é monólogo, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Aí é antirregimental, senhor presidente. Você tá... Senhor presidente, pelo amor de Deus. Não. Se ele vai falar, eu vou pegar a palavra agora. Se é desordem... O senhor vai falar na hora que o senhor está escrito aqui. Não, porque ele também não tinha palavra. O senhor é o sexto. Vossa Excelência. O senhor é o sexto. Não. E agora ele era o quê? Não adianta querer ganhar no grito aqui, não. Senhor presidente, e agora ele era o quê? Ele estava escrito como? O deputado que agora interrompeu o ministro para falar. Ele estava escrito que ordem. E Vossa Excelência não interrompeu. Vossa Excelência está usando o rigor da lei, para quem não lhe conhece, e a leniência de você estar ouvindo o deputado falar sem estar escrito. Aí não. Vamos nós. Próximo inscrito, deputada Laura Carneiro, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença, não do ministro Carlos Lupe, mas da equipe do Ministério da Previdência nessa comissão. Então, agradecer ao Paulo Pinto, ao Stefanuto, novo presidente do INSS, ao Adroaldo, que já é nosso velho de guerra e nosso parceiro, deputado, amigo, deputado Valnei Queiroz. Mas, claro, agradecer ao ministro Lupe por estar entre nós. Bom, primeiro, a questão do consignado, ministro, eu queria dar uma boa notícia. Eu não tenho dúvida do seu trabalho junto ao Ministério da Previdência para atender as pessoas que mais precisam. Sejam elas as beneficiárias do LOAS e do BPC, sejam elas os aposentados, milhares de aposentados brasileiros. Então, duas boas notícias que essa casa consegue lhe dar, e eu tenho a honra de ser a portadora, que relatei a matéria em plenário. Nós aprovamos, ministro, algo inédito nessa casa, exatamente para os consignados, tanto do INSS como nos consignados para os servidores. É uma lei, um projeto de lei, que hoje já está no Senado, na mão do senador Paulo Paim, que é o relator, eu vou lhe deixar o projeto, que, em função da quantidade enorme de fraudes existentes, pune os bancos em 10% do valor, faz devolver os valores creditados, se não for da vontade do assegurado. Então, assim, pela primeira vez, isso foi uma matéria votada unanimemente no Congresso, e eram 30 e tantos projetos, o projeto do deputado Boulos foi o projeto principal, mas também o projeto da deputada Júlia Zanata, enfim, de todos os partidos. Nós construímos uma reunião difícil, mas, inclusive, com a FEBRABAN. Eu aprendi, ministro, o senhor que me conhece, que o Bradesco é a esquerda da FEBRABAN. Foi, assim, uma boa discussão, um bom encaminhamento, e a gente conseguiu construir um projeto que efetivamente vai beneficiar, enfim, os idosos desse país, para que não haja mais fraude. Cria tantas condições. Não, eu vou ler para o senhor só o que é, no meu entendimento, os dois artigos mais importantes. Nas contratações realizadas por meio remoto, a instituição consignatária, e, portanto, não é só o banco, é também todas as parceiras, crefisas da vida, a instituição consignatária deverá adotar tecnologia que permita a confirmação da identidade do cliente, consentimento para a contratação da operação, por meio de reconhecimento biométrico ou acesso autenticado, utilização de ferramentas tecnológicas ou ainda por meio de dupla confirmação por parte do beneficiário. Presidente, tem uma festa aí, eu não estou ouvindo? Porque eu não consigo me ouvir, aí é demais. Olha que eu sou tranquilinha, mas também não exagero. Vamos lá. Então, além disso, a gente consegue... Difícil, né? A gente inclui tempo de liderança, presidente. A gente amplia com uma multa de 10% ao banco, a consignatária. O consumidor, quer dizer, o idoso, vai ter 60 dias para perceber que aconteceu a fraude, se aconteceu e que não tem autorização dele. Então, esse é um avanço que eu quero lhe entregar, vou passar às suas mãos para o senhor ter noção do texto. E o outro grande avanço, mas aí com a sua colaboração importantíssima, foi a aprovação aqui nesta comissão do projeto do deputado Áureo Ribeiro, que eu tive a honra de relatar, e que cria o Telesaúde exatamente para a questão da perícia médica, que foi naquela reunião passada, quando o deputado Valnei nos pediu absoluta preocupação com essa matéria,
E o presidente se dedicou, todos nós nos dedicamos e conseguimos aprovar a matéria, que já deve, nessa altura, ela ainda vai para outras comissões, mas daqui ela já saiu. Então, ministro, tenha certeza que aqui o senhor tem parceiros. O que for necessário, o que for importante na contribuição de transformar a vida dos aposentados brasileiros, das pessoas que precisam de perícia médica, das pessoas que precisam de atendimento, o senhor pode contar conosco. Agora, especialmente, eu gostei do projeto da sua vanzinha móvel. Na verdade, Vossa Excelência, que é um especialista, criou um kit, Valnei deve ter ajudado bem, criou um kit de forma que todos nós, parlamentares, possamos auxiliar o presidente Rodolfo nesse processo que tem que ser coletivo. Você tem que resgatar uma fila de mais de quase 2 milhões de pessoas. Não há ministério nem poder público sozinho que suporte. Então, assim, ninguém suportaria. Se nós conseguirmos, cada um de nós colocar 2, 3 vans nos nossos estados, você imagina como a gente vai estar trazendo atendimento diário àquela população no dia a dia. Então, parabéns pela ideia, não é uma emenda muito baratinha. Para quem vai ter 38 milhões, é muito baratinho. E, ao mesmo tempo, tem um alcance absoluto na população. E eu tenho certeza que o presidente Stefanuto vai contribuir conosco para que isso seja real na vida das pessoas. E eu acho que é isso. O senhor tem demonstrado no Ministério que é possível transformar ou melhorar, aos poucos, minorar a situação que ainda vivem os aposentados brasileiros. É claro que se eu pudesse, se eu aumentava os salários, se eu aumentava a aposentadoria, mas não lhe é permitido, não que lhe falte vontade. Bom, tenho certeza que todos nós aqui, voltando ao consignado, temos absoluta consciência da importância desse crédito para todos, para a população em geral, mas para aquelas pessoas mais vulneráveis, e que, quem dera, o senhor fosse o conselho. Eu estaria absolutamente tranquila. Mas o senhor não pode responder por um conselho, que é um conselho tripartite, que é quem decide a questão específica dos juros. Então, muito obrigado, vou lhe passar os 2 projetos de lei. Perdão, a gente está ao mesmo tempo aqui e hoje votando a PEC 9, eu tenho que participar da outra audiência, depois tem uma audiência às 16h30, e só por isso, meu presidente, não vou poder participar até o final. Mas agradeço muito a possibilidade de estar ao lado dessa super equipe do Ministério da Previdência. Próximo inscrito, o deputado Idilvan Alencar. Está ausente. Deputada Rogéria Santos, com a palavra. Pelo tempo de 3 minutos. Senhor ministro, Perdão, 5 minutos. Um prazer enorme recebê-lo aqui nesta comissão como segunda vice-presidente. Muito me honra ter aqui o senhor e toda a equipe do Ministério da Previdência. Fico muito feliz e coaduno aqui do pensamento da minha colega Laura em relação, inclusive, à questão das emendas para o Previmóvel, que eu até anotei aqui com um asterisco bem grande, que me encanta muito, inclusive, querido colega Léo Prates, como representamos o Estado da Bahia, um Estado tão grande, com tantas demandas de previdência e com tanta dificuldade de acesso. Então, com um programa como esse, em que nós, parlamentares, possamos, assim, ajudar com as emendas, nossa, pode contar aqui com essa parlamentar que lhe fala. E dizer que fico muito feliz, porque é um programa que vai trazer esse acesso aos lugares mais longínquos do Brasil, que nós sabemos que as dimensões territoriais do nosso país são imensas e que a gente precisa da construção dessas políticas públicas de acessibilidade e, para mim, essa política pública é um gol de placa dos senhores. Eu sou muito favorável à itinerância dos serviços públicos, porque isso é acesso a direitos constitucionalmente adquiridos pelo cidadão. Fala que existe empresa da área de finanças
na Amazônia que precisa, e ela foi aberta exatamente para trabalhar naquelas encostas que não os bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, possa levar dinheiro. Então, quem possa levar empréstimo, socorro a essas pessoas que precisam de empréstimo. Então, eles acham que novas empresas na área de empréstimo acabam surgindo, que são novas financeiras, acabam surgindo e abrindo as portas com certa facilidade. E eu não vejo facilidade. Então, é importante mesmo se a gente tivesse no nosso Brasil uma coisa chamada controle, aonde esses empréstimos, quando fosse abusivo, esses empréstimos que é feito sem a necessidade, sem um pedido, sem a comprovação, que eles fossem cortados e que essas empresas nem prestassem mais serviço naquele bairro, que levasse para outros bairros e nem na vizinhança ficasse. Porque tem que haver um controle para essas pessoas não abusar tanto de quem é aposentado. E quem é aposentado e ganha pouco, aí que está ferrado, né? Para não dizer outra coisa. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção no que os responsáveis pela comissão estão discutindo, que são políticas públicas que interessam a muitos. E é bom vocês entenderem cada palavra que aqueles que ali estão conversando. É um vídeo de pouco tempo, mas apesar de ser um vídeo mais ou menos, vocês têm que prestar atenção. É importante para que vocês possam sentar e quando estiver sentado, conversando com seus amigos, vocês terem o que falar. Não o que eu estou falando, mas o que eles estão falando. Eu gostaria que vocês entendessem que não é nada pessoal, é uma lógica. A necessidade de você poder entender e buscar um exemplo sempre quando for preciso. É necessário que, às vezes, você fique alerta, que vocês ficam bem atentos e avisa sempre, conversa sempre com seus familiares, principalmente aquelas pessoas que têm responsabilidade em fazer ou responder pelo outro, pelo empréstimo, que o outro possa estar respondendo o que foi feito. Eu agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Bom.